Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí. Estamos firme e forte na nossa leitura todos os dias, gravando com você para que você possa fazer parte dessa comunidade que ama ler a Palavra de Deus. Agora estou tentando adiantar bastante porque eu vou fazer uma cirurgia da vesícula, daí a gente não sabe como é que fica a situação, né? É minha quinta cirurgia já, foi uma da cabeça, aqui tirei um tumor da cabeça, um lipoma aqui na garganta, não sei se direito ou esquerdo, não lembro, acho que direito. Aí depois eu fiz a funduplicatura do estômago e agora vou ter que tirar a vesícula. Faz parte aí nessa nossa caminhada, mas Deus tem cuidado, Deus tem sido fiel, bondoso, e tenho experimentado um grande mover de Deus na minha vida e muito disso é pelo se fortalecer na leitura da palavra, e isso é importante, é bom que você esteja junto conosco, ok? Então, lembrando também dessa tabela, já falo bastante nos vídeos, link na descrição aqui, é um cardzinho aqui desse ladinho, para que você entenda os períodos do Antigo Testamento e o que você lê, porque quando você lê Crônicas, e daí termina, lê Reis, termina, lê Samuel, termina. E muito daquilo ele caminha meio junto. Então, para você saber quais os profetas escritores caminhavam com quais reis. Então, assim você acaba compreendendo melhor. Beleza? Então, pegue seu café e bora para a leitura de hoje. Muito bom esse café. Vamos lá. A leitura de hoje é de 239. Estamos em Jó, firme. E a leitura é extensa, o diálogo entre eles. Então, vai um tempinho, até 245, se não me engano. Então, tem ainda uns dias aí pela frente para a gente ler. Beleza? Então, pegou a sua Bíblia? Pega lá, descrição aqui embaixo de tudo que nós vamos ler. Estamos iniciando Jó 23, 1 a 27, 33. Beleza? Então vamos lá. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas se Deus resolveu alguma coisa que o pode convencer a mudar de ideia, o que ele quer, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como está ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso me encheu de pavor. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder.
Com jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento em campo aberto, encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus sem roupas e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Os assassinos se levantam de madrugada, matam o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, a porção deles na terra é maldita, e é por isso já não andam pelos caminhos das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, e sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos, como todos os demais são cortados, como as espigas de trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva e o filho do homem que é verme. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe acolher o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da tua ameaça. Como a tua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclamou, a sua mão feriu a serpente veloz. E eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Mas o trovão
do seu poder, quem o entenderá? Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Logo de longe, que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como perverso e que o se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio? Quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por quê? Então, ficam repetindo palavras que não fazem sentido. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a de traça, com a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ele já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata, o vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com ímpio de seu lugar. Não, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir às pressas de sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas ao vê-lo ir embora e vaiam com assobios. Bastante coisa, bastante informação para você assimilar. 2 Coríntios 1:12, 2:11. Porque a nossa glória é esta? O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido o mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já não entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia e da Macedônia voltar ao encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim ou não, não? Mas como Deus é fiel à nossa palavra, dirigida a vocês, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é anunciado entre vocês por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio deles, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós
e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isto para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muito sofrimento e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja desanimadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhe escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Às vezes a gente fica assim, confuso, o que Paulo quis dizer com tudo isso. Mas realmente saber que existem momentos em que nós estamos tristes, e essa tristeza não pode produzir tristeza em vocês, mas é o quanto nós sofremos, o quanto nós padecemos, o quanto a liderança tem como clamor para que vocês vejam o amor que a liderança tem por cada uma das ovelhas do Senhor que estão aos seus cuidados. Então Paulo ele traça um pouquinho isso. E muitas vezes existe aquele conflito, será que o desejo de estar com vocês ou não é de Deus ou não, é apenas algo que vem da carne? Paulo diz, não, tudo aquilo que vem, tudo aquilo que tem o propósito de Cristo ser glorificado, vem de Deus. Então é essa confirmação, essa fé sobrenatural nas nossas vidas. Salmo 41, 1, 13. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito de enfermidade, quando doente, tu lhes restauras a saúde. E eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vai me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensando o pior a respeito de mim, dizendo, foi uma peste que deu nele, e caiu da cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens a minha integridade e me põe na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. E Provérbios 22, 5, 6. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles.
Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse versículo é interessante para as crianças. Ensine a criança no caminho em que deve andar. É literalmente assim, ensine a criança a ter um relacionamento com o caminho, porque no começo os discípulos eram conhecidos por aqueles do caminho, então tudo indicava o caminho. Então nós ensinamos as crianças não a só conhecer Jesus, mas ter um relacionamento com o caminho, com Jesus. E é interessante esse versículo para ser ministrado. Ok? Bom, da minha parte é isso. Eu sou o Pastor Christopher, que bom que você está aí. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, para que assim a gente possa engajar esse canal e que o YouTube entenda como é importante para que as pessoas saibam que ler a Bíblia é graça de Deus e importante para a edificação de cada um deles. Ok? Deus abençoe vocês e espero vocês no dia de amanhã.